realmente abrir o teu coração, preparar aí para a palavra que vai ser ministrada à noite de hoje, amém? Estendem as mãos para cá e vamos abençoar a serva do Senhor. Maravilhoso Deus, eterno e poderoso Pai, sobre a vida da tua serva, a pastora Vanusa, Senhor, seja ela agora um canal de bênção para as nossas vidas, para aqueles que estão ouvindo e vão ouvir essa palavra, Pai. Usa ela com poder, autoridade, eloquência, ousadia do teu Espírito, Senhor, e guarda ela, a casa dela, de todo mal, em nome do Senhor Jesus, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Cumprimento a todos que estão nos assistindo pela live, com a paz do Senhor Jesus. Aleluia a Deus. Mais um dia estamos aqui na casa do Senhor, louvando e glorificando o nome santo do Senhor. Hoje é culto de cura e libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu já agradeço ao Senhor por mais uma rica oportunidade de poder estar aqui na casa do Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos sustentado, por cada vida que entrou por essas portas, e porque foi assim que o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado de todo mal. Eu agradeço ao Senhor por a cada dia que eu entro por essas portas, que eu subo neste altar, que eu posso estar pregando a palavra do Senhor, eu posso estar fazendo aquilo que Ele realmente nos chamou, está evangelizando, está pregando a palavra do Senhor, está anunciando o Evangelho aos quatro cantos, amém? Então a palavra do Senhor que o Senhor colocou aqui no meu coração, igreja, se encontra lá no livro de Atos, no capítulo 16. Glória a Deus, fala conosco, Jesus. Capítulo 16, no versos 16. É uma passagem bem conhecida, todos os irmãos já ouviram essa passagem, mas eu creio que cada vez que o Senhor Ele coloca algo no nosso coração, Ele se manifesta de uma forma diferenciada. Eu creio que o Senhor vai falar muito, Tem vidas aqui precisando escutar algo da parte do Senhor nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Todos já se encontraram? Glória a Deus. Amém. E a palavra do Senhor diz aqui em Atos, capítulo 16, no verso 16, assim: E aconteceu que, indo-nos à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Está seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são os servos do Deus Altíssimo. Isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus, te mando que saia dela agora. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça e à presença dos magistrados. Só até aqui, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor colocou esta palavra no meu coração, o Senhor veio falando de cadeias, de prisões, de cárceres. Quando muitas vidas, no dia de hoje, estão dessa forma, estão nessa situação. Mas aqui o texto vai dizer, igreja, que Paulo e Silas, eles vão ali para Filipos. Louvado seja o nome do Senhor. Eles tinham uma direção, eles iam para um lugar, mas o Espírito Santo do Senhor direcionou eles para outro lugar. E eles foram direcionados a Filipos. E ali, quando ele chega naquele lugar, ele vai fazer aquilo que o Senhor ordenar, pregar a palavra do Senhor. Ele vai lá pregar o Evangelho do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento que ele chega naquele lugar, ele vai pregar o Evangelho. A palavra do Senhor diz que eles se deparam com uma jovem. Aquela jovem, ela tinha um espírito de adivinhação. E aquele espírito ficava ali o tempo todo, perseguindo Paulo e Silas. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento, a palavra do Senhor vai dizer que ela conseguia. Ela via em Paulo e Silas, ela conseguia ver a luz. Sabe aquele momento que pessoas estão vendo a luz do Senhor sobre a sua vida? E é o suficiente para que eles se sintam perturbados, para que eles venham te afrontar, que eles venham tirar a tua paz. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. E naquele momento, a igreja, a palavra do Senhor diz, a palavra do Senhor vai dizer, igreja, que naquele momento, aquela mulher, aquela jovem, ela começa a perseguir. Ela começa a perseguir num tanto que ele deixa totalmente perturbado a Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a palavra do Senhor vai dizer que foram durante os dias,
Foram vários dias de perseguição. Aquela mulher perseguindo, dizendo que aqueles homens eram homens do servo do Altíssimo, do Deus vivo. Aqueles homens serviam ao Senhor. Então aquela luz estava incomodando as trevas. Naquele momento, aquela mulher ela conseguia reconhecer, louvado seja o nome do Senhor, mas ela começava a perseguir. E aquilo estava de uma certa forma perturbando a Paulo. Aí a palavra do Senhor vai dizer que naquele momento, Paulo, ele vai até aquela jovem e expulsa aquele demônio. Louvado seja o nome do Senhor. Ele expulsa aquele demônio que estava sobre aquela garota, sobre aquela jovem. Era um espírito de adivinhação. Mas aquela garota, aquela jovem, ela estava ali trabalhando para senhores. Ela adivinhava, ela dava lucro para os seus senhores. E naquele momento que aquele homem expulsou aquele espírito imundo, aquele espírito de adivinhação, aquele espírito que estava ali sobre aquela jovem, o lucro daqueles senhores foram embora. Naquele momento, aquele espírito ele bateu em retirada, porque o nome de Jesus ele tem poder. Aleluia. No momento que você invoca o nome de Jesus, ele tem poder, que todo mal ele bate em retirada. E o nome do Senhor ele é glorificado. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor. O nome sobre todo nome, o nome mais poderoso. Ele tem poder para dissipar todas as trevas do mal. E naquele momento, Paulo, ele invoca ali o nome do Senhor, ele expulsa aquele mal em nome do Senhor Jesus. E o mal cai por terra. Mas a palavra do Senhor vai dizer que aqueles dos senhores, eles prendem Paulo e Silas por aquele ato, por aquilo que ele fez, porque ele deixou de dar lucro àqueles senhores. E naquele momento, levam ele até a praça, aos magistrados, e condenam, lançam a culpa sobre eles, invertendo totalmente a situação, louvado seja o nome do Senhor, dizendo que eles eram culpados, e que eles estavam ali colocando coisas a qual não faziam parte daquela cidade, que eles eram judeus, louvado seja o nome do Senhor, distorcendo totalmente a situação. É no momento que o inimigo, igreja, ele tem o poder de distorcer os fatos, distorcer as situações, levam aqueles homens presos, mentindo, sabe, alterando os fatos das situações. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a palavra do Senhor vai dizer que Paulo e Silas estão lá em praça pública. No momento na praça, havia uma multidão, havia os magistrados e todos os condenam, todos os culpam, louvado seja o nome do Senhor. Uma multidão, você está entendendo que no momento que aqueles homens, aqueles senhores lançam uma culpa sobre Paulo e Silas e convencem, porque esse é o papel de Satanás, igreja. No momento ele é articuloso, ele convence muita gente, ele distorce fatos, cenas. Você pode ver que aqui Paulo e Silas de inocente, eles passam a ser culpados por algo a qual eles não fizeram, tomaram a culpa sobre eles de algo que eles fizeram, mas eles foram lá para Filipos, porque assim o Senhor os ordenou, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tinha ordenado a eles que eles fossem lá. A palavra do Senhor vai dizer aqui, um pouquinho antes, no capítulo 16, e no verso 7, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E aqui diz no 9, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia e rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos clamava para nos anunciar o Evangelho. Aqui nós entendemos a palavra do Senhor, e o Senhor revelou e o Senhor confirmou, né? Em visão, Paulo ele teve aí uma confirmação da parte do Senhor, que realmente era para que ele fosse para lá, que era para que ele pregasse o Evangelho, que o Senhor tinha algo com eles lá. Mas aí o texto vai dizer que eles vão para Filipos, eles vão lá pregar o Evangelho, e eles se deparam com essa jovem, e no momento que eles usam ali com o seu poder e autoridade, naquele momento eles expulsam aquele espírito adivinhador daquela jovem, eles são lembrados ali para a praça pública, eles vão ser condenados pelos magistrados, por uma multidão, por algo que eles fizeram, porque eles foram obedientes, porque eles pregaram a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a palavra do Senhor vai dizer, igreja, que eles são açoitados, as suas vestes são rasgadas,
Eles são açoitados. Ali a vergonha é pública, é na frente de todo mundo. A humilhação, aqueles homens são açoitados, estão sangrando, suas vestes são rasgadas, louvado seja o nome do Senhor. E eles vão ser levados à prisão agora. Depois de eles serem torturados, eles vão ser levados à prisão. E a palavra do Senhor vai dizer que eles são levados para dentro de uma prisão. Eles são levados ao cárcere inferior. E ali eles são acorrentados ao tronco. Eles estão sendo vigiados pelo carcereiro. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, o Senhor falava assim grandemente no meu coração: Satanás está culpando muitas vidas de coisas que cometeram, ou aliás, coisas que não cometeram, mas lança a culpa, fazendo que você se coloque em uma cadeia, fazendo que você mesmo venha ficar dentro de uma cadeia. Igreja, a nossa batalha, a nossa mente é o nosso campo de batalha, onde o inimigo fica lutando contra nós o tempo todo, na nossa mente, lançando culpa sobre nós, nos encarcerando ali em situações do passado, lançando a culpa e fazendo que você acredite até mesmo que você é culpado desse algo. Louvado seja o nome do Senhor. Ali a palavra do Senhor vai dizer que quando eles são lançados na prisão, os fatos são totalmente distorcidos. Naquele momento que eles carregam uma culpa sobre alguma coisa, eles estavam sendo culpados de ter feito o bem, mas os fatos são totalmente distorcidos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o papel de Satanás. Ele quer lançar a culpa. Ele quer lançar a culpa e fazendo você acreditar que o culpado é você. A culpa é toda sua. Você não devia ter passado por aqui, senão isso não teria acontecido com você. Talvez se eu estivesse lá naquele dia, aquela pessoa não teria morrido. Talvez se eu pudesse ter feito coisas para esse relacionamento, talvez esse relacionamento não teria terminado. Talvez se eu estivesse naquele dia, naquela hora, meu filho talvez não teria morrido. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor, quando Ele coloca esta palavra no meu coração, ardia grandemente, falando de pessoas que estavam em um cárcere privado, encarceradas na sua própria mente, o inimigo fazendo da sua própria mente uma prisão, um cárcere. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é Paulo e Silas estavam dentro de uma cadeia, dentro de um cárcere. Eles estavam ali acorrentados, estavam sangrando, havia dor. Ali é um momento de dor, um momento de solidão, um momento de escuridão. Quantas pessoas ficam na sua mente se aprisionando com pensamentos? Sabe, é naquele momento que você fica se torturando, você fica sentindo dor de coisas que já se passaram na sua vida, e que o diabo ele fica lançando a culpa sobre você, fazendo você mesmo acreditar que você é culpado desse algo. Louvado seja o nome do Senhor. E te culpando, lançando uma culpa sobre você. Igreja, eu vou falar algo bem forte, e que você coloque na tábua do teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele não lança culpa sobre ninguém. O Senhor, Ele não culpa ninguém. Ele tomou a culpa que era para vir sobre nós. Ele tomou a culpa sobre si e se entregou na cruz do Calvário por nós. Então esse momento que Satanás fica lançando a culpa disso em cima de você, fica te culpando, fica te lançando num cárcere, numa prisão, acreditando que você é culpado, que você tem que morrer aí, que nada mais vai acontecer para você, que já era, sabe, colocando você dentro de um lugar escuro, sombrio, um lugar de tristeza, um lugar onde você está sangrando, onde você está doendo, aonde você não consegue sair, é um cenário ao qual você não consegue sair, porque na igreja nós entendemos que dentro de uma cadeia, quando Paulo e Silas estavam acorrentados a um tronco, dentro de uma prisão, você não tem visão do que está do lado de fora. Então a partir do momento que você está dentro de uma prisão, de um cárcere, você está sofrendo, você está chorando, você tem dor ali porque você sangrou,
Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo está impedindo que você tenha visão do que está do lado de fora, visão do que está lá na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está aí, ó, ele está amarrando, ele está te segurando, ele está impossibilitando a tua saída de você ver coisas diferenciadas da parte do Senhor, te prendendo dentro de uma prisão, de um cárcere, fazendo com que você sinta dor, fazendo com que você sofra, com que você chore, que você fique totalmente angustiado. A tua mente é o teu campo de batalha. Eu estou falando hoje, igreja, de uma prisão totalmente espiritual. A sua mente é o seu campo de batalha. Não aceita decreto nenhum de Satanás na sua vida. Não aceita que o inimigo te lance dentro de uma cadeia, te lançando decretos, te colocando penas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens, os magistrados, condenam Paulo e Silas à cadeia. Em momento lançam culpa sobre ele, distorcendo todos os fatos. O inimigo ele vai mentir, ele vai distorcer os fatos, ele vai articular contra a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, te culpando de aquilo que você não fez e fazendo que você mesmo se culpe por isso, fazendo com que você acredite que você é culpado. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, eu vou contar algo aqui, a qual eu presenciei de uma pessoa, para que vocês entendam de que maneira que o Senhor quer falar nesta noite. De uma pessoa, uma mulher, ela saiu da sua casa e ela deixou seu esposo estava ali adoecido. Louvado seja o nome do Senhor. Estava adoecido e ela foi para o mercado fazer compra, e quando ela voltou, encontrou ele já morto dentro do banheiro. Ali ele tinha falecido, ele tinha tido um infarto fulminante, e ela se culpou por isso. O inimigo ficou culpando, porque se ela estivesse lá, ela poderia ter impedido, ela poderia ter sido diferente, algo ela poderia ter feito, colocando ela dentro de um cárcere, de uma prisão, achando que ela poderia de alguma forma impedir. Colocou ela dentro de uma cadeia, fazendo que o coração dela sangrasse, fazendo que feridas fossem abertas, expostas o tempo todo. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás faz isso, ele fica culpando situações a qual não era a sua culpa. É aquele momento que Satanás diz culpado e o Senhor diz inocente. Satanás diz para você é culpado, e o Senhor diz você é inocente. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe que o inimigo te coloque em cadeias, te aprisione na sua mente, te aprisione em situações que é do passado, impossibilitando que você avance, tirando a tua visão, impossibilitando que você veja o que o Senhor está preparando para você, te prendendo. E quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, igreja, o Senhor falava de muitas pessoas numa mesma situação. Quantas pessoas desceram a cova com Covid? Foi uma enfermidade que levou muitas vidas. E muitos se sentiram culpados. Talvez se eu não tivesse ido naquele lugar, eu não teria pegado o Covid, eu não teria passado o Covid para tal pessoa e ela não teria morrido. Talvez se eu não tivesse ido naquele dia, talvez se eu tivesse colocado a máscara, talvez se eu tivesse obedecido, tivesse ficado em casa. Você está entendendo quantas vidas no dia de hoje se culpam por outras que já se foram? Isso é alguns fatos, igreja. Como Satanás, ele te culpa de várias outras coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E como essa pessoa que eu falei, quando ela chegou em casa, o seu esposo estava ali, já havia falecido, tinha tido um infarto fulminante. Ela se entristeceu, ela ficou ali amargurada, entristecida, mudou de casa. Só que a tristeza não passou, a culpa estava sobre ela. Ela ficou se remoendo, tomou a culpa sobre si de algo que tinha acontecido. Não era culpa sua, não estava no controle das suas mãos. As nossas vidas estão no controle das mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o inimigo fica culpando. O inimigo vai usar situações para lançar a culpa sobre nós. E naquele momento, ela se muda de casa, querendo mudar de cenário para ver se tudo ia ser modificado, mas a culpa estava ali ainda. Ela tinha algo dentro dela, o inimigo tinha colocado ela num cárcere.
oportunidades começaram a vir sobre ela. Louvado seja o nome do Senhor. E um dia eu tive a oportunidade de estar orando por ela, e o Espírito Santo de Deus revelou de que ela tinha que lançar aquela culpa para fora. Ela tinha que parar de ficar se remoendo, ela parar de se entristecer com aquilo, porque aquilo não fazia parte do cenário dela. Ela não tinha culpa de nada. Louvado seja o nome do Senhor. Foi o próprio Senhor. Igreja, é o próprio Senhor que decidiu que a hora daquele homem já havia chegado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o inimigo, ele vai aproveitar cada oportunidade da minha e da sua vida para te culpar, para te lançar no cárcere inferior, fazendo você sangrar até a morte. Quantas pessoas estão aí, estão no vale da sombra da morte, pessoas que estão com depressão. As pessoas ficam ali ao campo de batalha, e o inimigo domina a mente, encarcerando, algemando, colocando algemas, colocando você amarrada em troncos, colocando você numa escuridão, colocando angústia, sofrimento e dor. Satanás, ele tem prazer em nos ver sofrer, igreja. Ele tem prazer em nos ver sofrer. Ele se regozija do seu sofrimento. No momento que você aceita o decreto do inferno e que você começa a sofrer, ele fica se regozijando. Ele fica ali, ó, se alimentando do teu sofrimento. Ele fica olhando para cada vez que você fica chorando, que você fica murmurando, que você fica aceitando o decreto. Ele está desejando da sua morte. Ele está se alimentando do teu sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus maravilhoso. Lavassuri decanta, lavassuri anda, lavas. O Senhor nesta noite, ele colocou ardemente no meu coração e me mostrava quantas pessoas estão dessa forma no dia de hoje. Satanás está aí, ó, ganhando força em cada vida, no meio de cada família, tornando famílias com cenários tristes, encarcerando muitas vidas, fazendo da tua vida um cenário de terror, fazendo que você fique aprisionada no passado. Sabe aquele relacionamento que já acabou? E você fica se alimentando daquilo que, se eu tivesse feito diferente, mas se eu tivesse feito, tudo seria diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, o que aconteceu ontem está no passado. Nós temos que aprender a viver o que está no dia de hoje, porque o amanhã pertence ao Senhor. Não ficamos a nos alimentando de coisas do passado, porque o inimigo, ele é astuto. Ele vai lançar armadilhas contra você para te aprisionar na sua mente, aprisionando, te algemando você no teu passado, te lançando culpa, te fazendo você sangrar, decretando coisas sobre você, louvado seja o nome do Senhor, te convencendo de que você é um fracassado, uma fracassada, um perdedor, que você não vai conseguir sair dessa cadeia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui o texto vai dizer, igreja, que Paulo e Silas estavam lá dentro da cadeia, estavam sangrando, tinham sido açoitados com vara, estavam ali naquele momento, talvez gemendo de dor. Nós sabemos, quando nós temos uma dor no corpo, nós não conseguimos fazer outra coisa a não ser gemer de dor. Muito difícil nós conseguimos abrir a boca para louvar ou adorar o Senhor, mas aqui a palavra do Senhor vai dizer que estavam lá no cárcere inferior, eles estavam presos a um tronco, eles estavam impossibilitados de sair daquele lugar, eles estavam sendo vigiados, eles estavam sofrendo, mas a palavra do Senhor vai dizer que eles resolvem, era quase meia-noite, e eles começam a louvar, eles começam a orar, louvar e adorar ao Senhor em espírito e verdade. Satanás, ele pode até tentar te prender, Satanás pode até lançar decreto contra você, Satanás pode até lançar culpa contra você, pode te culpar, mas ele não pode calar o verdadeiro adorador que está louvando ao Senhor de dia e de noite, que o adore em espírito e em verdade, igreja. Ninguém pode calar o verdadeiro adorador, aquele que o adora em
naquele momento que está doendo, que está sangrando, e que você abre e se rasga o teu coração. Fala: Pai, eu não tenho nada, eu estou preso aqui, ó, eu estou impossibilitado de caminhar, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor me ensinou a fazer. Eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou orar, eu vou buscar aquele que pode fazer algo por mim. Era impossível sair daquela cadeia pela mão humana. Havia um decreto, foi lançado, estavam machucados, estavam sangrando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí a palavra do Senhor vai dizer, igreja, que naquele momento acontece um terremoto e os alicerces daquele cárcere, eles se rompem naquela hora. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo que no momento que você está louvando, a tua adoração está subindo. Tem cadeias, algemas, grilhões estão sendo despedaçados. Louvado seja o nome do Senhor. Tem tudo aquilo que está te prendendo, que está te segurando, está caindo por terra. É no momento da tua adoração, é no momento do teu louvor, é no momento da tua entrega, que todo mal está caindo por terra. Tudo aquilo que estava te segurando, que estava te prendendo, que estava te impossibilitando de você seguir em frente, cai por terra. Algemas e grilhões são destruídos para a glória do Senhor. O Senhor fala no meu coração que nesta noite tem alicerces aqui que estão sendo abalados, prisões aqui estão sendo abertas. É o momento que o inimigo estava te encarcerando aí em situações do passado, estava te lançando culpa, estava dizendo culpado, e o Senhor está dizendo hoje que você é inocente. O Senhor está assinando aí, é inocente, inocente. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento, igreja, você imagina aquele cárcere, aquelas celas se abrirem. A palavra do Senhor vai dizer que naquele momento todas as celas se abriram. O louvor subiu, a oração subiu como um cheiro suave. Houve um terremoto, abalou a estrutura. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe aquele momento que Satanás ele pode se investir contra a tua vida, mas nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Louvado seja o nome do Senhor. É naquele momento que ninguém vai poder calar a tua voz. É no momento que mesmo você chorando, sangrando, você ali de joelhos, no secreto do teu quarto, quando você está orando, você está buscando ao Senhor, você está abrindo o teu coração, você não sabe o que está acontecendo na região espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento, cadeias elas estão se abrindo. A palavra do Senhor vai dizer que todas as cadeias se romperam. Todos aqueles que estavam ao redor, todos aqueles foram libertos. Louvado seja o nome do Senhor. É naquele momento, igreja, que o teu louvor, a tua adoração, ela é tão verdadeira, que todos aqueles que estão ao redor, todos aqueles que estão presos, todos aqueles que estão encarcerados, a tua oração está subindo como um cheiro suave, está acontecendo um barulho lá nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor aí está liberando, está dando ordem para liberar, está dando ordem para soltar. Sabe aquele momento que o Senhor está assinando soltura inocente. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, Deus. Aí a palavra do Senhor vai dizer que naquele momento, aquele carcereiro, ele fica assustado, ele fica espantado com o tamanho do barulho. Sabe naquele momento que ele se espantou, o que está acontecendo, o que é isso? E a palavra do Senhor vai dizer que naquele mesmo momento ele queria tirar a sua vida, achando que todos tinham fugido, que já não tinha mais ninguém dentro daquela cela. Mas Paulo e Silas diz: ó, está tudo bem aqui. Está tudo bem aqui, nós estamos todos aqui dentro. A palavra do Senhor vai dizer que até aquele que estava vigiando, aqueles que manteram eles em cárcere privado, que estavam ali, o próprio carcereiro, ele, a família, todos se renderam aos pés do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo que o momento que você sai dessa prisão, que todos que estão ao seu redor
Acontece uma libertação, tudo que está ao seu redor. Porque o inimigo ele não quer só segurar a sua vida não, mas é todos que estão ao seu redor, todos aqueles que fazem parte da sua vida. Ele quer prender, ele quer algemar, mas a libertação é por completa. Tudo aquilo que Deus faz é perfeito demais. Louvado seja o nome do Senhor. Houve conversão, louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem aceita o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Ele e a sua casa, todos se converteram, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que estavam presos foram libertos, louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo que a sua oração, o poder da sua oração, ela pode quebrar cadeias, ela rompe algemas, ela destrói cárceres. Por mais que seja a estrutura blindada do inimigo, por mais fortificada que seja a estrutura que o inimigo te colocou, mas se no momento você abrir a sua boca, você começar a adorar ao Senhor em espírito e em verdade, pode ser a estrutura mais blindada que Satanás pode ter feito para te colocar numa cadeia. Essa estrutura não é abalada, louvado seja o nome do Senhor, porque ninguém suporta a voz do verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui como o Senhor colocava no meu coração, igreja, o Senhor falava no meu coração que muitas pessoas, são muitas pessoas, o Senhor dizia de muitas, nós podemos dizer aí números incontáveis de pessoas que desceram a cova através do Covid. Outras perderam vidas, infartos fulminantes, outras doenças que foram desencadeadas depois da vacina, depois desse vírus. Umas pessoas, uma se culpando pela morte da outra, pensando, mas aquela pessoa, como eu deveria ter feito, se eu soubesse que ela ia embora, se eu soubesse que ela ia tão cedo, eu tinha feito mais por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, no momento que até mesmo Satanás fica culpando aquela mãe de ter feito mais pelo seu filho. Se eu tivesse feito mais por ele e por ela. Se eu tivesse feito mais, carregando essa culpa dentro de você. Sabe, aquele momento que Satanás ele está se regozijando do teu remorso, ele está se alimentando dessa culpa que está dentro de você. O Senhor fala nesta noite para você: jogue isso para fora, libera isso daí. Não é o Senhor que está te culpando, não. Ele tomou a culpa sobre si. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Lança para fora esta culpa. Lança para fora esta culpa. Sai desta cadeia do dia de hoje. Seja um verdadeiro adorador. Você pode. A palavra do Senhor diz que nós podemos tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode sair desta cadeia. Você pode romper esse cenário. Você pode romper essas cadeias aí. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor fala nessa hora para você. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É o Senhor que te fortalece nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou estar encerrando aqui essa palavra. O Senhor colocou no meu coração uma breve oração. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé, igreja. Glória a Deus. Oh, aleluia, Deus. Deus, aleluia. Pai amado, ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Te louvo e te agradeço, Pai, por esta palavra. Pelo Espírito Santo de Deus ter falado através da minha vida, Senhor. Senhor Deus, vidas, papai querido e amado, se permanecem dentro de cadeias, mas hoje, através do poder da Tua Palavra, através do poder que há no nome de Jesus, no momento, papai, que Paulo e Silas, Senhor Deus, expulsaram, papai, que amado, aquele espírito de adivinhação da vida daquela jovem, Senhor, em nome de Jesus. Aquele mal, ele bateu em retirada. Então, por isso eu digo hoje, papai, que em nome de Jesus Cristo, essa vida aí, papai, que está presente, esta vida aí que está nos ouvindo agora, papai, que se mantém, papai, num cárcere, numa cadeia, Senhor, aonde o inimigo está lançando a culpa sobre ela, está lançando uma condenação, colocou uma pena aí, Senhor Deus, lançando, papai, a culpa sobre ela, dizendo que ele é culpado, que ela é culpada. Seja o Senhor hoje removendo esta culpa. A culpa o Senhor tomou sobre si. O preço já foi pago na cruz do Calvário, Senhor. Papai, tira hoje, Senhor, esta pessoa, Senhor
Deus, que está presa no passado, esta pessoa que não consegue avançar, esta pessoa, papai, que está entristecida, esta pessoa que está aí no vale da sombra da morte, esta pessoa que está aí com depressão, Senhor, papai, vai tirando a tristeza, vai cicatrizando toda a ferida, vai passando o bálsamo aí, Senhor Deus, chama para fora, Senhor, abala todo o alicerce desse cárcere no dia de hoje, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que todo cárcere, Senhor Deus, seja abalado, que toda corrente, todos os bilhões, todas as algemas hoje, ela seja destruída, pelo nome que tem poder, pelo nome que é mais poderoso, pelo nome que há poder, em nome de Jesus, que todo mal caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Que a igreja receba a vitória e que as palmas vão descer. Aleluia.